Ligando as Pontas, com o pastor Sandro Barcelos. Olá, bem-vindo ao canal Ligando as Pontas. Aqui é o pastor Sandro Barcelos. O assunto de hoje é perseguição à Bíblia, é perseguição aos cristãos bíblicos espalhados pelo mundo. Bom, nós sabemos que nem todos os cristãos que frequentam a igreja aos domingos creem na Bíblia, leem a Bíblia e muito menos levam a Bíblia para suas reuniões dominicais. Muitos desses cristãos têm uma relação puramente cultural com a Bíblia Sagrada. Ou seja, eles acreditam que a Bíblia é um livro que contém algumas receitas boas a se aplicar no cotidiano para se obter sucesso financeiro ou até mesmo um sucesso físico. Receitas para ser curado ou receitas para ter sucesso na profissão e na vida financeira. Esses cristãos, na maioria deles, não se importam e não se incomodam quando veem artistas, jornalistas, políticos, educadores, pessoas que têm muita influência na formação da opinião pública. Essas pessoas, na maioria, desferem ataques caluniosos, difamatórios contra a Bíblia Sagrada. Trechos da Bíblia serão proibidos de circular porque podem ser interpretados como discurso de ódio. Trechos que falam contra a população LGBTQIA+, e se você repetir na rua o que ele está querendo que você possa dizer na internet, você pode ser indiciado por homofobia, que prega a submissão da mulher ao seu marido. Oi, século XXI, eu pago as contas da minha casa. E, infelizmente, muitos desses cristãos, que chamamos cristãos culturais, nominais, acabam até apoiando esses difamadores e inimigos que desferem ataques à Bíblia Sagrada. A Bíblia está sob ataque. A verdade, podemos ver nos últimos anos o número crescente de teólogos que deixaram e estão deixando de acreditar na inspiração plenária e também na suficiência das Escrituras como um livro que contém a palavra inspirada de Deus para nos conduzir e nos orientar em todos os aspectos da nossa vida. Foi divulgado pelos blogs e pelos noticiários de notícias do mundo cristão e também em redes sociais amplamente o pronunciamento de um teólogo de muita expressão no Brasil, aonde ele afirmava que a Bíblia precisa ser atualizada para um novo tempo e que muito dos ensinamentos que estão contidos na Bíblia Sagrada não dizem mais respeito às demandas culturais e sociais da pós-modernidade. Em poucos dias agora, antes de gravar esse vídeo, uma jornalista foi divulgado nas redes sociais, aonde ela desfere golpes caluniosos, difamatórios sobre ensinos bíblicos fundamentais para a fé cristã. E ela faz um apelo carregada de ódio no seu discurso, querendo de todas as maneiras que esses pregadores e divulgadores desses textos bíblicos, que ela considera homofóbicos, machistas, discriminatórios, sejam criminalizados diante dos tribunais. Olha, tais acusadores da Bíblia insistem em negar ou insistem em calar a voz e o chamado magisterial da igreja de ensinar toda a verdade revelada de Deus. Agora, por outro lado, nós temos teólogos que estão procurando diminuir o impacto da Bíblia
da mensagem bíblica e da natureza divina, da origem divina da Bíblia Sagrada, dizendo que a Bíblia contém uma única verdade que precisa ser realmente conservada nos dias de hoje, que é Jesus. E eles insistem em dizer que Jesus não tem nada a ver com doutrina, com crenças, que a única coisa a ser preservado no Evangelho é a pessoa de Jesus e não as doutrinas da Bíblia Sagrada. Ora, eles insistem em fazer uma distinção entre fé e crenças, dizendo que fé é uma coisa. Fé é confiar nos mistérios do nascimento, da ressurreição de Jesus. Isto é fé. E que crença tem a ver com um conteúdo de verdades declarativas da Bíblia, que essas verdades não são importantes para o conteúdo da fé. Basta separar Jesus da doutrina e ficar somente com Jesus, sem a necessidade de termos conhecimento das doutrinas que derivam da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Ora, isso não é nada mais do que uma heresia pós-moderna. Separar Jesus das doutrinas que emanam da sua pessoa e obra é uma heresia pós-moderna. Muitas vezes transvestida de uma linguagem bonita, de uma retórica persuasiva, de uma performance do pregador, do teólogo, que cativa a todos. Mas que trata-se, portanto, de uma heresia pós-moderna, que de outra maneira está nos dizendo que nós temos que crer num símbolo divino, não numa verdade objetiva, histórica, que deriva dessa verdade doutrinas fundamentais que não podemos abrir mão, que derivam da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Ora, eu quero dizer que está na hora de nós ligarmos os pontos entre esses ataques à Bíblia, essa difamação contra a palavra de Deus, essa tentativa de perseguir e criminalizar as doutrinas fundamentais cristãs que emanam da pessoa e da obra de Cristo. E vamos fazer uma análise do que a Bíblia considera como isso. No próximo bloco, vamos ver isso. Ligando as pontas. Neste bloco, nós vamos ligar as pontas que ficaram soltas no bloco 1, onde tratamos de alguns argumentos que os inimigos eles desferem sobre a inspiração plenária e a suficiência das Escrituras como norma de regra, fé e prática de todo cristão bíblico. Vamos ligar as pontas, percebendo como a Bíblia vê esses ataques, como esses ataques estão relacionados com as previsões bíblicas de que esses fatos aconteceriam com mais intensidade com a aproximação do fim dos tempos. Primeiro vamos analisar um texto de 2 Timóteo, capítulo 2, ou capítulo 1, versículo número 11. Para aqueles que insistem em fazer a dicotomia entre Jesus e doutrina, cometem uma heresia pós-moderna que não encontra respaldo nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1:11, ele se apresenta da seguinte forma: porque fui constituído, primeiro, pregador, segundo, apóstolo, terceiro, doutor dos gentios. Ora, nós temos 3 títulos importantes aqui: pregador, ou aquele que anuncia, o portador da mensagem de salvação; apóstolo, aquele que é instituído com a autoridade de plantar igrejas, governar a igreja e designar obreiros para essas igrejas; e doutor, ora, doutor é aquele que está habilitado a ensinar os caminhos de Deus aos homens e o compromisso dos homens neste caminho. É aquele que transmite toda a instrução da fé.
Ora, vimos aqui na apresentação do apóstolo Paulo 3 títulos. O primeiro, aquele que anuncia a mensagem. O segundo, aquele que tem autoridade de implantar e governar e designar obreiros. E o terceiro, que está completamente envolvido com a doutrina, o ensino ordenado, sistemático de toda a verdade que contém a obra e a pessoa de Jesus Cristo e aquilo que a comunidade de discípulos precisa observar para ser considerado um discípulo de Jesus. Ora, nós podemos ainda observar uma passagem importante em Romanos capítulo 15, versículo de número 4, aonde nós devemos compreender que o apóstolo Paulo vai dizer: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Veja, para o apóstolo Paulo, tudo que está escrito, não podemos esquecer um J nem um tio, tudo que está escrito no contexto do aprendizado da fé é importante. Tudo que está escrito é importante para o conteúdo da fé. Então não há como dizer que basta crer em Jesus e que você não precisa de doutrina. Ora, quando eu penso em Jesus, eu penso nos seus ensinamentos sobre o casamento. Quando eu penso em Jesus e creio em Jesus, eu também creio no que ele ensinou sobre a sexualidade. Quando eu creio em Jesus, eu creio no que ele ensinou sobre o céu, sobre o inferno, sobre o pecado. Não é simplesmente crer num símbolo da fé chamado Jesus. Eu creio numa pessoa que era, acima de tudo, considerado mestre, aquele que tinha o que ensinar aos seus discípulos para ser praticado. Veja que o próprio Jesus não abandonou a doutrina. Quando Jesus realizava milagres, ele mesmo dizia, como em Mateus capítulo 8, verso de número 4, ele disse para aquele homem que ele curou: não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus viveu como judeu, praticou a doutrina judaica e estimulou os seus seguidores a crer nele e continuar seguindo e praticando as doutrinas deixadas por Moisés. Ademais, Jesus, no Monte da Tentação, também venceu Satanás, não dizendo: Satanás, em meu nome, no meu sangue eu te repreendo. Não, ele disse: Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus venceu Satanás usando a doutrina, usando o ensinamento bíblico, a qual ele acreditava e a qual ele praticava. Veja, para que o vídeo não fique muito longo, basta dizer que o ataque à Bíblia e às suas doutrinas estão claramente profetizado e previsto nas Escrituras, que essa intensidade e o aumento do ataque à Bíblia, tentando desmoralizá-la, tentando destituí-la da sua inspiração divina, era um dos sinais de que a chegada da igreja emergente, que andará de mãos dadas com o anticristo na grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, está chegando perto de nós. Se não, vejamos Pedro escrevendo na sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 3 e 5, ele diz: sabe, porém, isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando conforme suas ideias, doutrinas e paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, o que é a vinda? Vinda é a doutrina. Doutrina que emana de Jesus. De Jesus deriva a doutrina da segunda vinda. Portanto, o que Pedro está dizendo, que nos últimos tempos os homens haveriam abrir mão da doutrina. Uns iam dizer: eu sou de Jesus, mas iam negar as doutrinas que derivam de Jesus. É isto que os teólogos no Brasil e no mundo, alguns, a boa parte deles, estão alvorando a bandeira da desistência e da negação da inspiração plenária e da suficiência das Escrituras. O próprio Judas também preveu isso, dizendo na sua epístola que antecede o Apocalipse. Ele vai dizer o seguinte: que esses homens estão diluindo a graça de Deus, negando a Deus, o único dominador. Ou seja,
O alvo nos últimos dias seria negar as doutrinas, a doutrina da segunda vinda de Jesus, a doutrina de Deus e tudo aquilo que envolve a pessoa de Deus, inclusive o nosso Senhor Jesus Cristo. O Paulo também diz em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, mas expressamente diz o Espírito que nos últimos dias apostatarão algum da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia dos homens, cauterizarão as suas próprias consciências e não suportarão a doutrina, 2 Timóteo 4,3, antes terão comichão nos seus próprios ouvidos. Ora, a Bíblia já previa esse aumento, intensidade de ataque às doutrinas bíblicas, negando a suficiência e a autoridade das Escrituras e a sua origem divina. Mas para aqueles que ainda insistem em dizer que não existe na Bíblia um credo, não existe uma coleção de verdades que devemos crer e que estão em torno de Cristo, eu quero desferir um golpe mortal nesta heresia pós-moderna. Citando Hebreus, o livro de Hebreus, ele vai nos dizer aqui, de maneira muito clara: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas, um tema da doutrina, da fé em Deus, segundo tema de doutrina, da doutrina dos batismos, terceiro tema de doutrina, imposição das mãos, outra doutrina, ressurreição dos mortos, outra doutrina, juízo eterno, outra doutrina. E Paulo disse, sobre isso faremos, se Deus permitir. Paulo está dizendo, eu vou continuar ensinando esses temas, mas é preciso que você cristão, cresça, amadureça, vá para além desses itens da doutrina que fazem parte do ABC da fé cristã. Portanto, queridos, o ataque à Bíblia, tentar separar Jesus da doutrina e dizer que podemos crer em Jesus e não precisamos saber nada do que Jesus ensinava sobre o pecado, céu e inferno, isto é uma heresia pós-moderna que na verdade está nos levando a um cristianismo nominal, um cristianismo cultural que nada tem a ver com a fé cristã bíblica que preserva a verdadeira doutrina que emana de Cristo. E nós somos convidados a ser o ornamento da doutrina de Cristo a partir da forma como vivemos e testemunhamos ao mundo dessas verdades centradas em Cristo Jesus. Portanto, este foi o nosso assunto no programa Ligando as Pontas de hoje. No próximo programa, não deixaremos nenhuma ponta solta. Voltaremos a ligar as pontas sobre o novo fato ou boato desses dias que estamos aí vivendo. Conto com você, com a sua audiência, curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o seu comentário e até o próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe!